Olá, estudantes! Eu sou a Jusilene, professora de língua portuguesa. E em nossa aula de hoje, vamos falar sobre colocação pronominal. Veremos quando o pronome é colocado antes, no meio ou depois do verbo. E como é chamado nessas situações. O que é colocação pronominal? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Observem: abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Este rapaz está fazendo uma declaração de amor. Como a gente pode perceber isso? A gente percebe através dos movimentos no primeiro quadrinho. Prestem atenção na posição. Ele está de joelho, braços abertos, fazendo toda uma proclamação de amor. Prestem atenção. A posição de joelhos e com os braços abertos sugere uma encenação, como se o rapaz estivesse repetindo cenas de filmes de amor. O rapaz disse: abrace-me, em lugar de me abrace, porque a formulação abrace-me parece mais solene. A jovem aceita a declaração do rapaz, mas não a formulação dela, porque esperava que a última frase, a última oração, estivesse nunca deixe-me, fosse formulada da seguinte forma: nunca me deixe. Regras de colocação pronominal. O humor da tirinha está relacionado a uma questão gramatical, a posição do pronome átono em relação ao verbo. Antigamente, seguíamos no Brasil as mesmas regras de Portugal, mas havia certo estranhamento, porque lá o pronome é habitualmente colocado após o verbo, já que sua pronúncia é feita de modo fraco. Aqui a pronúncia do pronome é mais nítida e ele costuma ficar antes do verbo. Conheça agora as principais tendências de uso do pronome no Brasil. Próclise. O pronome vem antes do verbo. Esta chuva é péssima para mim, pois eu não me incomodo. Qual é o seu problema? Água no joelho. Prestem atenção. O pronome me. Não me incomodo. Vem antes do verbo. Tem sido a forma preferida pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo é antecedido por palavra negativa: não, nunca, nada, ninguém, etc. Jorge não o encontrou no mercado. O O antecede o verbo. Palavras interrogativa ou exclamativa: quem, quando, que, onde, etc. Quem nos dará a resposta? Prestem atenção novamente. Pronome nós, nos, vem antecedendo o verbo dará. Advérbios: sempre, certamente, ontem e etc. Agora me conte essa história. Pronome indefinido: alguém, todos, muitos, nada e etc. Tudo se transforma. Conjunções subordinativas: que, quando, porque, se e etc. Ou pronome relativo que. Quando o encontrar, peça que me telefone.
Entreguei o documento que me pediram. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Pronome no meio do verbo. Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. A cerimônia realizar-se-á no salão principal. O diretor convocar-nos-ia para o evento. Em geral, nesses casos, tem-se preferido a próclise. A mesóclise fica reservada para casos de grandes formalidades. Ênclise, pronome depois do verbo. Você vai ver o que é bom para tosse. Prepare-se para levar uma sova. Toma isso, vai, segura essa. Prestem atenção. Pronome depois do verbo. A ênclise ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após as pausas. Como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Prestem atenção, o pronome está depois do verbo. Discutiu-se, pediu-me. Na escrita formal, como mostra o último exemplo, evita-se o uso de pronome átono no início dos períodos. Essa construção, no entanto, aparece frequentemente na fala e em construções que buscam alguma expressividade em particular. Nas locuções verbais, predomina a presença do pronome entre o verbo auxiliar e o principal. É preciso, porém, atenção aos casos de verbo principal no particípio. O pronome nunca é colocado depois dele. Eu quero lhe entregar. Quero entregar-lhe o livro. O médico tinha me dado a receita. Lembrete. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, os, as, lhes. Para fixação, colocação pronominal. Amo-te enclítico, eu te amo proclítico, amar-te-ia mesoclítico, a gramática não limitará meu amor. Valdemir Henrique Polisser. Então, se você prestar atenção aqui, você vai perceber enclise, que o pronome vem depois do verbo, próclise, que o pronome vem antes do verbo, e mesóclise, que o pronome vem no meio do verbo. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no cantinho da tela. Até a próxima. Tchau!